Mas eu sei que você está acompanhando o Vitrine Revista. Vem dar os seus pitacos também, porque a sua opinião é muito importante pra gente. E na semana passada, a nossa equipe de jornalismo da Tarobá trouxe duas matérias importantíssimas, que é a trilha do sexo. E lógico, isso reverberou não só para Cascavel, mas por toda a região. E a nós do Vitrine Revista, ficou a dúvida, e eu tenho certeza que por vezes também seja sua, e é sobre isso que a gente vai discutir hoje. O desejo sexual em locais, em lugares diferentes. Por que algumas pessoas são tão chamadas para fazer esse tipo de situação? Eu tô aqui com a Sirlene Ferreira, que é psicóloga e é sexóloga, e de cara o que leva a gente a pensar, será que é o perigo que acaba deixando esse tipo de atividade mais caliente, mais aguçada? Seja bem-vinda, Sirlene, uma boa tarde. Boa tarde, obrigada, Pamela. Então, Pamela, é realmente essa sensação de perigo, né? A sensação de estar numa situação onde você pode ser flagrado a qualquer momento libera muita adrenalina no nosso cérebro e muitas pessoas buscam isso, buscam essa sensação de adrenalina na hora do ato sexual. Né? E diante disso, a gente abre todo esse cenário que foi o que o nosso jornalismo da TV Tarobá trouxe, que são atos sexuais ao céu aberto, em trilhas ecológicas, em que o momento todo você pode ser surpreendido. E detalhe, e que é um crime. Claro, é um crime. E olha só a que ponto que chega, né? Então, a gente precisa diferenciar, Pamela, o que é um fetiche e o que é uma transgressão. Porque assim, ó, o fetiche qualquer pessoa pode ter e pode ser até saudável, porque Certo. um fetiche, ele pode ser assim, até assim um temperinho na relação sexual. Para não cair na rotina, Para não cair que é na o que todo mundo rotina. diz, Sirlene? Isso. Vamos usar uma fantasia? Ai, usar uma fantasia de bombeiro, de enfermeira, sei lá, né? É fantasia. Tá. O que é uma transgressão? Você agarrar um bombeiro ou você agarrar uma enfermeira, não é verdade? Então, assim, ter desejo de fazer sexo em locais públicos, como aí a gente tem muitos casos, né, em estacionamentos de shopping, supermercados, Verdade. né? E agora aí apareceu essa da trilha, né? Então, assim, como que eu faço para realizar isso? E aí a gente tem que entender uma coisa, Pamela. Será que eu posso realizar tudo na minha vida? Não. Né? Tudo Não. que eu quero? Claro que não. O que eu quero vai afetar outras pessoas? Aí eu entro num outro campo, que é o da responsabilidade social, né? Da Mas convivência. quando as pessoas, né, no caso nós tivemos ali, que são homens que se procuram, que marcam esse contato e se encontram no lugar. Quando as pessoas têm esse fato dessa adrenalina, elas se atêm a se perguntar em algum momento que pode estar havendo uma transgressão, a pessoa chega a pensar nos outros, ou em si, ou pensar em si e no próprio prazer mesmo, que acaba ponderando e fazendo com que a pessoa se jogue nesse mundão. Olha só, e aí a gente também entra num outro ponto, que é a compulsão sexual, né? Então, assim, um fetiche, quando ele passa para esse lado onde você não avalia mais essas questões sociais de convívio, né? Você pode não estar vivendo só um fetiche. Você pode estar sofrendo com uma compulsão sexual, que é algo que foge do seu controle, né? Então, essa adrenalina que as pessoas gostam de sentir, ela pode ser tão intensa que ofusca qualquer outro tipo de situação, por exemplo, uma responsabilidade. Então, eu fico com tanta vontade, com tanto tesão, com tanta adrenalina por aquele momento, que realmente é como se você entrasse num túnel e você não enxergasse nada mais em volta. Então, a gente precisa ficar muito atento, gente, porque fetiche, ok, mas um fetiche que vai para esse lado da transgressão, onde você acaba colocando em risco até outras pessoas, porque ali podem passar familiares, crianças que podem visualizar uma cena dessa e ficar traumatizadas para o resto da vida. Com certeza. Então, assim, eles colocam em risco a própria vida, porque assim, você vai para um encontro com um desconhecido no meio do mato, você também está colocando em risco a própria vida. Mas essa sensação que eles sentem tão intensa é maior do que isso, que eles não param para avaliar isso. Lembrando a você que você pode participar com a gente pelo 9117-0028. Vem dar a sua opinião também sobre esse assunto. E lógico, se você tem suas dúvidas, a hora é agora, porque o Vitrine Revista está aberto para isso. Agora, Sirlene, geralmente esse tipo de pessoa que está passando por essa situação e que chega a esse extremo, ela consegue perceber a que ela está se expondo? Ou geralmente é o companheiro ou a companheira que acaba tendo que trazê-la para essa realidade? Olha, Pan, quando que a pessoa ela sente que isso está prejudicando ela? Quando ela começa a sentir o peso das consequências, sabe? Certo. Então, assim, tudo aquilo que te leva a fazer e depois você sentir culpa,
Você sente culpa, tanta culpa, que você tem vergonha, tem medo que qualquer momento alguém vai descobrir isso e vai prejudicar a sua vida, elas geralmente percebem que está na hora de buscar ajuda, né? Que elas estão realmente com um problema. Algumas pessoas não buscam porque têm vergonha, né? E algumas pessoas, como você falou, acaba sendo a parceria que descobre isso e leva a pessoa a buscar um tipo de ajuda. Porque realmente esse tipo de situação que a gente visualizou acontecendo no lago não é normal. Não. Né? Não é normal. Porque as pessoas estão se expondo outras pessoas e, né, sem contar que eles não estão levando em conta a situação também de cuidar do meio ambiente, né, a sujeira que fazem ali também é outro ponto, né? Então entra assim, é como se o item, a carga, a responsabilidade do cérebro deles fossem apagadas naquele momento por esse desejo tão intenso de fazer esse tipo de situação, né? De fazer esse tipo de ato sexual. Silene, de uma forma muito didática, quando você se refere a procurar ajuda, qual é essa ajuda que hoje pode vir a melhorar e principalmente trazer para a realidade esse tipo de pessoa para que veja que realmente, né, o sexo está aí, mas que ele seja feito de uma forma correta para você e também com respeito talvez a um parceiro, a uma parceira, porque por vezes são pessoas que acabam se sentindo usadas ou tem aquele intuito de querer usar o outro para o seu prazer, né? Sim, tem isso. Quando ela tem, que tipo de ajuda, Pam? Buscar um psicólogo, buscar um psiquiatra, buscar uma ajuda, uma pessoa que possa te ajudar com auxílio profissional. Certo. Sabe, que vai te dizer, olha, até aqui, ok, não tem problema que você tenha um fetiche, desde que você entenda que tem limites, né? Todas as vezes que eu passo dos limites, isso é ruim. Ah, eu quero fazer sexo com olhos vendados, ok? Agora, quando eu faço sexo com olhos vendados, amarrada, com uma algema, com um estranho que eu não conheço e eu não sei o que vai acontecer comigo depois, isso é perigoso. Então, a gente tem que saber até onde vai, que limite. Quando a gente... É igual... eu vi que vocês vão falar sobre álcool, né? Sim. Então, assim, ó, qual é o limite? Né? Muita gente, a maioria das pessoas bebem socialmente e tem aquelas pessoas que não têm o controle. Então, o que eu quero dizer é que tudo aquilo que foge do controle, você precisa buscar ajuda. Agora, Sirlene, eu vou entrar num assunto delicado. Já estamos nos encaminhando para o fim da nossa entrevista, mas eu preciso tocar nesse ponto. Porque, especificamente nesse caso, em boa parte das vezes, na matéria que foi trazida, são pessoas que marcam encontros para um encontro casual, enfim. Mas e quando a gente percebe isso no nosso relacionamento? Quando nós já passamos por um namoro, talvez já tenhamos passado, estamos vivendo um casamento, porque a gente sabe que todos os dias você passa a conhecer a pessoa. Sim. E, na verdade, por vezes, acabamos nunca conhecendo de verdade. Exato. Não é? Quando eu me percebo numa situação dessa, que eu tenho meu parceiro ou a minha parceira e isso está acontecendo, como é que eu posso tocar isso em um relacionamento para que eu consiga trazer a saúde para o meu relacionamento e eu não acabe com ele de vez? Nossa, essa pergunta é bem importante, porque quando você ama alguém e você percebe que essa pessoa ela está passando por um problema, o que eu sempre pergunto para as pessoas é o seguinte: se você descobrisse que o seu parceiro ou parceira está usando drogas, você abandonaria ele num primeiro momento só porque descobriu? Não, eu ia tentar ajudá-lo. Então é a mesma coisa. Se você descobriu que ele está tendo práticas sexuais transgressoras, que pode colocar em risco a saúde dele e de outras pessoas, e muitas vezes já está afetando o relacionamento, né? Procura ajuda, dá uma chance, mostra para essa pessoa que tem um caminho para ela sair disso, né? Ou então aprender como canalizar isso de uma forma que não prejudique o relacionamento. Silene, muito obrigada. Eu que por agradeço. participar com a gente, trazendo um assunto que é tão relevante. E, acima de tudo, quando a gente fala em procurar ajuda, é importante que você pense que você, como ninguém, sabe como lidar com o seu parceiro ou a sua parceira, principalmente no decorrer dessa entrevista final que a gente falou, e agora, eu tenho um relacionamento, como é que eu faço isso? Procure um profissional que ele também vai saber como te nortear para que você lide com isso. Porque, acima de tudo, gente, quando a gente fala de relacionamento ou fala ainda de um ato sexual, tem que ser consensual, tem que ser bacana para todo mundo, mas a gente também tem padrões e, lógico, rigores a serem seguidos e que aconteça dessa forma com certeza.